Universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia a todos. Mandar aqui um abraço para a ouvinte Ilma, certo? Eu encontrei com ela na sexta-feira na padaria. Ela disse que nos ouve, certo? Inclusive o meu quadro aqui, que ela gosta, dá um abraço para ela, certo? E pro marido dela, encontrei ambos, né, na padaria. Vamos lá, né, o que me traz aqui hoje. O decreto golpista. Sim, é ilegal e inconstitucional. O decreto presidencial assinado pelo ocupante do Planalto, concedendo a graça ao fortão do Congresso Nacional, por qualquer lado que se olhe, está eivado de nulidade. Nada do que está ali escrito vale mais do que um pedaço de jornal velho usado para embrulhar um peixe na feira. As motivações políticas da concessão da graça eu explico logo mais. Quanto aos aspectos jurídicos, demonstram as inconstitucionalidades e ilegalidades que estão às escancaras no dito decreto presidencial. Vamos lá. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 43, permite ao presidente da República conceder graça quando destinada a alguém condenado, ou indulto quando atinge um grupo de condenados. Já no artigo 84, inciso 12, define que é faculdade do presidente da República, observando o artigo 734 do Código de Processo Penal, disciplinando como se concede o indulto ou graça. Estas são as balizas legais. Vamos à primeira ilegalidade. É preciso que o beneficiado ou os beneficiados estejam presos. Não é o caso do fortão lá. O processo tem que estar transitado e julgado. Não é o caso do fortão lá, que foi julgado semana passada. Seu processo ainda nem foi publicado no Diário Oficial, né, a decisão do STF. E ainda por cima cabe recurso, no caso dos chamados embargos de declaração, que tem por finalidade esclarecer algum ponto obscuro, contraditório ou omisso na decisão dada pelo Supremo. Claro que tais circunstâncias não se encontram na decisão dos ministros, até onde eu saiba. O advogado fortão com certeza oporá o recurso, né, até mesmo para ganhar tempo. Ele vai impor, né, os embargos de declaração. Somente com esses artigos legais já demonstra de forma inconteste que o ato presidencial é totalmente legal. Não preenche os requisitos legais acima descritos. A segunda ilegalidade, o desvio de finalidade e crime de responsabilidade. O Bolsonaro não está imbuído no espírito de justiça. Ele utiliza os instrumentos legais para afrontar o STF. Ele não está preocupado com o fortão. Inclusive, ele é apenas mero instrumento de suas idiosincrasias golpistas. O ocupante do Planalto incorre no artigo 4º, inciso 2º da Lei 1079, a chamada Lei de Responsabilidade. A circunstância de decretar a graça ao deputado federal é simplesmente afrontar a maior corte de justiça do Brasil. O decreto de graça, né, o ocupante do Planalto tenta ser o juiz dos juízes. Se uma decisão judicial não lhe agrada, faz mau uso das prerrogativas para insultar e preparar terreno para tentar melar as eleições presidenciais que se aproximam. Ao conceder a graça ao fortão, o presidente da República não está perdoando o distinto dos crimes. Está dizendo que ele não cometeu crime. Imagine. É nisso que está inserido o crime de responsabilidade do presidente. Não compete ao Bolsonaro dizer isto. Quem tem que dizer é o judiciário. Mais uma vez, a ilegalidade está presente. E o que é que o STF vai fazer? Neste fim de semana, ao que parece, algum deles ou todos, não sei, adotaram que a resposta será uma só e por consenso quanto o decreto presidencial. Se decidirem pela ilegalidade total do decreto, nada muda. O fortão vai preso, tendo como argumento que respalda esta provável decisão de que ainda nem transitou em julgado o processo, o presidente vai tentar reverter mais uma vez. Se acatarem o decreto, os efeitos secundários persistem. No caso, a inelegibilidade do fortão e a perda do mandato. O decreto que concede a graça o livra apenas da cadeia. Para lembrar a todos aqui, basta que leiam uma súmula 631 do STJ que disciplina esse tipo de conduta. O que é que diz essa súmula? A súmula disse que nos casos de condenação contra parlamentares, os efeitos secundários permanecem. Ou seja, se ele for absolvido do crime, as consequências da decisão repercutem no seu mandato, ou seja, a perda e a inelegibilidade. Sopraram no ouvido de Bolsonaro e desenharam no papel, já que ele é incapaz de conseguir ler um texto com mais de 2 linhas, que o seu decreto livrando o deputado federal foi baseado numa jurisprudência do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, o STF não pode mudar o seu entendimento. Coitado, não sabe ele que o cerne da questão desta decisão do Alexandre de Moraes não está na extensão do indulto ou da graça, mas na sua ilegalidade desde o seu nascedouro,
quando tenta livrar o fortão da cadeia. Na verdade, Bolsonaro está pouco se lixando com o destino do fortão do Congresso Nacional. O que ele deseja é assanhar a súcia que o idolatra para criar uma situação de confronto com o judiciário e assim tentar subjugá-lo. Se o STF jogar no lixo o decreto presidencial, ele dirá que é uma conspiração do judiciário contra ele. Se acata em parte, sai dizendo que deve continuar lutando contra aqueles que depõem com aquilo que ele chama que estão tirando a liberdade do povo brasileiro. Essa liberdade entre aspas que eu ponho aqui. Os alvos deles são comuns a todos os extremistas candidatos a ditador. Ataca a imprensa e o judiciário. As duas pedras que o impedem de governar, segundo ele. Alguns mais exaltados dizem que o governo de Bolsonaro é fascista. Digo que o seu governo não é fascista. Até porque o fascismo é algo completamente diferente do que representa o governo bolsonarista. Essa história de dizer que o governo dele é fascista, isso é mentira, isso não existe, não é. Vamos saber o que é o fascismo para ver o que é. No entanto, ele utiliza da estética do fascismo, que é diferente. Os exemplos são muitos. E aqui eu digo eles, né? O discurso de acabar com a corrupção, criar fatos políticos contra as instituições da República, atacar os poderes constituídos de forma contínua e persistente, fazer motociatas, andar a cavalo no meio da multidão e, por fim, utilizar as pessoas próximas apenas como instrumento de suas investidas políticas. Como vem, aí sim é que está presente a estética fascista. Então o decreto do presidente é ilegal, é inconstitucional, não vai. Rosa Weber está ela vai ter uma decisão conjunta com todos os membros do STF e vamos ver o que é que vai sair de lá, o que é que acontece. Então, um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira.